Olá pessoal, esse é o módulo 2 da nona aula da disciplina de Análise de Investimentos e Gestão de Obras. Eu sou o professor Zuperri, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa disciplina está dividida em 3 partes. Nós estamos na parte 2, na parte de Análise de Investimentos. Essa aula está dividida em 3 módulos. No módulo 2, nós vamos fazer uma análise de sensibilidade sobre o investimento, analisado no módulo 1. O que é análise de sensibilidade? A análise de sensibilidade é um método de análise usado para verificar o impacto da variação dos parâmetros em um processo. Para aumentar a segurança de um projeto, pode-se fazer uma análise com vários cenários pessimistas, realistas e otimistas. Pode-se ainda determinar quais as variáveis influenciam mais fortemente nos custos e nas receitas do determinado projeto. Como exemplo, nós vamos fazer uma análise de sensibilidade dos custos e receitas do britador semimóvel e do caminhão, para ver quais desses parâmetros têm maior impacto sobre o nosso projeto. Assim, nós vamos preencher a seguinte tabela. Nós vamos modificar o investimento para mais ou menos 10% e 20% e calcularmos o VPL nessa situação. Para o valor residual, aumento e diminuição de 10% e 20% e ver o impacto no VPL. E para o custo operacional, a mesma coisa. Depois, nós vamos preencher essa tabela abaixo com a diferença percentual do VPL em relação a essas modificações. Nós vamos fazer essa modificação uma de cada vez. Isso é, primeiro no investimento, sem variar o valor residual e o custo operacional, depois no valor residual, mantendo os outros dois parâmetros, e depois no custo operacional, apenas nele. Então o objetivo agora é preencher essa tabela da maneira mais simples possível, para que a gente possa levantar essas informações percentuais aqui embaixo, que vai nortear a nossa análise. Para simplificar, eu já coloquei aqui para a gente o fluxo de caixa do britador semimóvel numa situação normal. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar aqui quais são os valores do investimento em relação à variação percentual que nós temos. O nosso investimento é de 19 milhões. Para simplificar a automatização do projeto, eu já vou fazer o seguinte, eu vou alterar ele pela taxa de juros que está imediatamente acima dele. No caso inicial, 0. Então aqui nós temos 19 mais uma variação percentual de 0. Se eu puxo essa formatação para as células adjacentes, ele já calcula para mim automaticamente com acréscimo de 10% e a diminuição de 10%. Agora, nós podemos fazer a mesma coisa para o valor residual e para o custo operacional, antes de fazer os VPLs. O valor residual é de 3,8 milhões. Nós vamos fazer o mesmo processo, multiplicar ele por 1 mais a taxa de juros de correção. E aí a gente ganha um pouquinho de tempo. Pronto. Depois nós vamos ter que fazer o fluxo de caixa, levando em consideração o valor 19, 3,8, mais 10%, menos 10%. Custo operacional, menos 2 milhões, vezes 1, mais a taxa de juros. Para lá e para cá. E essa primeira parte está pronta. Agora a gente pode calcular o VPL para a variação do investimento. Portanto, a primeira modificação que eu vou fazer, que eu percebi aqui, que esse valor na realidade ele é negativo, Então é menos 19. Eu vou corrigir as demais células. Pronto. E agora, vou calcular o VPL utilizando esses valores. Está muito fácil, porque o único valor que vai mudar com a análise de sensibilidade ao investimento é o valor que já está no presente. Ele não vai influenciar no comando VPL em si. Então eu vou pegar todos os valores do fluxo de caixa que não estão no presente. Esses não foram afetados pela diferença do valor de investimento. No momento deu menos 13,73, Só que eu tenho que somar ele com o valor que está na célula correspondente, que é a D2. Então, quando a gente seleciona aqui, ele mostra para a gente como que é a fórmula, É o VPL, pegando todas essas células, a uma taxa de 10% mais a D2. Pronto. Isso aqui está correto. Só que agora nós vamos fazer uma modificação nele para que a gente possa levar essas células para um lado e para o outro,
variando só o investimento. Então eu vou travar a linha C até a P. Assim eu travo qual é a coluna que ele está pegando, né? Quando eu puxar ele para o lado aqui, ó, ele vai continuar pegando as mesmas células aqui. Só que agora ele não está pegando mais a célula D2, está pegando a célula E2. Então ele está fazendo o que eu quero, ele está pegando a diferença. Então vocês vejam que o VPL ele vai ficando mais negativo, né? Vai ficando pior para a gente, porque a gente tem que pagar mais pelo bem dos equipamentos. E do mesmo modo ele vai ficando menos negativo quando a gente tem que pagar menos. Fica mais viável para a gente pagar menos. Beleza? Agora vamos fazer a mesma coisa, levando em consideração só o valor residual. A única diferença que nós vamos ter é o valor residual. Então, novamente, nós vamos fazer o VPL, a taxa de 10%. E aqui o que eu vou fazer? Eu não vou pegar o último valor. O último valor, ele contém aqui o valor residual que a gente está vendendo. Então, eu vou pegar todo mundo menos ele. E o que não está no presente. Agora, aqui o comando VPL, a gente pode ver ó, que tem valor 1, valor 2, valor 3. A gente pode colocar os valores individualmente. E é o que eu vou fazer. Eu vou colocar o último termo. Quem que é o último termo? O último termo é menos 2, que é o valor que eu pago de manutenção anual, mais o valor que eu tenho do valor residual, que no caso é 3, no caso inicial é 3,8, que está na coluna D4, na célula D4. Certo? Então, se a gente ver aqui, ó, por enquanto está assim. O VPL aqui e o último termo do VPL sendo essa coluna, mais 2, menos 2 no caso, né? Agora só falta a gente somar o valor do investimento, que é 19. Aqui eu vou colocar ele em 19 de uma vez, porque eu não quero que ele varie. Na verdade é menos 19, né? Pronto, está igual. Quando eu tenho a variação de 0% em relação ao anterior, tem que dar igual. Novamente, para que eu possa utilizar essa formatação para as demais células, eu vou travar aqui a minha linha. Travei a linha nesse caso aqui e vou puxar para o lado. Vai variar apenas quem? O valor residual. Tá tudo certinho. O que ocorre aqui? O que ocorre é que quando o meu valor residual fica maior, o meu VPL fica maior também. De fato, né? Se eu estou recebendo mais, esse projeto fica um pouquinho melhor para mim. Você pode ver que é uma variação bastante pequena, né? Depois nós vamos levar isso em consideração. Agora, a última etapa é levar em consideração o custo custo de manutenção, o custo operacional. Então nós vamos calcular esse último VPL aqui. Vamos começar do mesmo modo que a gente começou os outros, né? VPL, 10%. E aqui nós vamos fazer um subterfúgio aqui. Eu vou multiplicar o valor das minhas células todos por 1 mais o valor percentual que está variando, né? Então vai ser 1 mais esse valor, que vai variar, lógico, né? Vezes o fluxo de caixa que eu tenho. Não vou pegar o último, porque o último eu também estaria multiplicando um outro termo aqui, né? Que é o termo do valor residual. Aí o último termo eu vou colocar a mesma coisa, ó. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz no exemplo anterior aqui, ó. 1 mais D1, que multiplica menos 2, isso tudo somado ao valor de 3,8. Esse é o último termo que a gente vai ter do VPL. É como se fosse essa última célula aqui, alterando esse valor aqui, porque ele vai estar subindo e descendo de 10%, 20%. Para fechar, menos 19. Então vejam que, quando não varia nada, esses todos têm que estar iguais. Vou travar as células novamente, eu não quero mexer nessas aqui, isso aqui é do meu fluxo de caixa. E quem vai variar vai ser só essa célula de cima, vai variar esse percentual. Puxou para o lado, fechou. Nós conseguimos calcular essa parte dos VPLs todinha. Agora o que resta para a gente é calcular a variação percentual de cada um dos casos. Agora nós podemos nos preocupar com calcular essa diferença percentual dessa variação do VPL, né?
Então, o que nós vamos fazer? Vou começar pelo do investimento aqui. Como que vai ser isso? Eu quero calcular qual que é a diferença que a gente tem do valor inicial menos o da célula que a gente obteve. Então, vai ser o quê? O valor inicial, sem variação, menos o outro. Nesse caso aqui é zero, está na coluna do zero, vou selecionar ele novamente. Dividido pelo que ele era. Uai, isso aqui vai dar quanto? Só pode dar zero, né? Não teve variação nenhuma. Ele não variou em relação a ele mesmo. Mas eu fiz isso porque a gente vai poder usar essa fórmula para travar a nossa linha aqui e usar essa fórmula para calcular os demais. Veja o que ocorre agora. Vai ser a diferença entre o que eu tinha e o que eu tenho dividido pelo que eu tenho. E aqui é a mesma coisa. Essa fórmula serve para cá também. Agora, se a gente fazer o mesmo efeito para as demais. Quando eu puxar isso aqui para baixo, só vai ter um problema, né? Não é a D4, isso aqui não é o que eu estou analisando, é o VPL. Então, vou mudar isso aqui para D5. Veja o que ocorreu aqui. Eu estou pegando o valor que eu tinha, menos o valor que eu obtive, dividido pelo valor que eu tinha. E aqui é a mesma coisa, não é o D5, é o D7. Como eu travei a linha, eu posso simplesmente arrastar para o lado e pronto. O valor que eu tinha, menos o valor que eu obtive, dividido pelo valor que eu tinha. E agora está certinho. A gente consegue analisar agora qual que é como uma variação de 10% no investimento, no valor residual ou no custo operacional afeta no VPL diretamente. A gente pode analisar isso pelo gráfico, ou pela tabela, ou então por um gráfico. Vamos montar um gráfico aqui para a gente analisar isso graficamente. Basta que a gente selecione essas informações e a nossa taxa de juros aqui, para que a gente tenha um gráfico que dê para a gente analisar. Esse gráfico traz informações valiosas para a gente. Vamos analisar. Veja aqui. A linha laranja representa o valor residual. O impacto do valor residual, a variação dele é muito pequena no VPL. A variação do VPL é praticamente nula. De modo que se eu conseguisse um acréscimo de 20% no valor residual, o impacto disso seria muito pequeno. Se eu conseguisse ganhar 20% a mais nessa venda, eu só conseguiria aumentar meu VPL em 0,61%. Não é um grande negócio. A segunda pior operação que eu tenho aqui é de acordo com o custo operacional. Vocês veem que a inclinação dela é a segunda menor. Se eu conseguisse uma variação de 20% no custo operacional, o impacto que eu teria seria coisa de 10%, 9% aqui exatamente, né? No caso do nosso VPL. Quem tem o maior impacto é o custo inicial, o custo de investimento. O custo de investimento tem a maior derivada aqui, tem a maior inclinação, de modo que uma variação de 20% nesse valor gera uma variação de 11,61% no nosso VPL. Então, se a gente tivesse que escolher um dos três aqui para a gente atacar, né, qual dos três é melhor para a gente trabalhar? O ideal seria que a gente conseguisse uma redução de 20% ou de 10% no investimento, porque o impacto nisso seria muito maior do que uma modificação igual no valor residual ou no custo operacional. Então, nesse caso aqui, a gente está analisando o quanto que uma coisa, o VPL varia com os parâmetros. O nosso parâmetro mais importante, no caso dessa análise, é o investimento inicial, pois ele tem a variação percentual no VPL superior aos demais. Agora, gente, é o mesmo processo. Nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos lá, só que agora com o caso do caminhão. Aqui é caminhão, né, gente? Esse aqui não é o britador semimóvel. Portanto, nós vamos ter que fazer o VPL variando o investimento em 10%, 20% para mais ou para menos. Qual é o investimento do caminhão? O investimento do caminhão é de menos 10, né? O investimento de 10. Eu vou fazer o mesmo processo de alterar esse valor com o percentual acima. E assim eu consigo saber qual que é a variação do meu custo, quanto que muda o meu custo em relação a esses percentuais. O mesmo com o valor residual. O valor residual é de
positivo, né? Porque eu vou receber. Vou variar ele com essa taxa de juros. E o custo operacional é de 3 negativos, menos 3 vezes essa variação que nós temos aqui. Certo? Então agora nós podemos passar para a etapa de fazer essa análise com o VPL. Bem, o VPL aqui vai ser o quê? O meu VPL vai ser VPL 10%. E os valores, aqui nós vamos ter um probleminha. Eu já chego lá. Os primeiros que nós vamos analisar é do 6º ano para trás. No 7º ano nós temos aqui a compra de um novo caminhão. Então nós vamos ter que colocar ele aqui. Eu vou pegar primeiro esses valores, né, como esse próximo valor aqui. Eu vou colocar o custo de manutenção, o custo, a venda do caminhão, mais a compra do novo caminhão. E depois o restante dos nossos processos aqui. Ó. Correto? Então, meu fluxo de caixa foi todos os valores do ano 1 até o ano 6. Aqui eu dei uma pausa porque eu tive que colocar esse valor que varia, que está na coluna D2, depois vai ficar nas demais, né? Depois coloquei os demais, que aí fica normal. Ótimo. Agora eu tenho que somar ele com o valor que está na D2. Correto? Beleza. Deu 36,46, que é o valor que a gente tinha obtido já anteriormente, né, quando a gente estava fazendo análise com 10%. E é o que tem que dar mesmo, né, porque a variação foi de 0%. Do mesmo modo que eu fiz com o britador semimóvel, eu vou travar, vou travar a linha de baixo, né, para que a gente não perca aquele valor do fluxo de caixa. Eu só quero que varie aqui uma coisa, que é o investimento. Ó, o VPL diminuiu, significa que está pior, que o caminhão está mais caro. Melhorou um pouquinho, porque o caminhão ficou mais barato. Beleza? Então a primeira parte nós já fizemos. Vamos analisar agora o VPL em relação ao valor residual. Vai ser a mesma coisa. Vai ser VPL 10%. Vamos pegar todos os valores, aqui a gente vai pegar todos os valores que não tem valor residual. Então, vou fazer o mesmo processo. Vou pegar os valores que estão do ano 6 ao ano 1. Aqui, eu vou ter que colocar o quê? Menos 3, que é o valor do investimento. Mais, agora o valor residual, que vai variar aqui. Menos 10, que é o valor do caminhão. E os valores agora, de 13 até 8. O último valor, o 14º valor, vai ser a mesma coisa. Vai ser menos 3, que é o custo de manutenção, mais esse valor nosso, que vai variar. Isso tudo somado a... Vou subtrair 10 aqui para a gente não ficar dependente daquela célula. Bom, como esperado, né, deu igual, porque não teve variação nenhuma. Agora, novamente, o que eu vou fazer? Vou travar as linhas. Tudo que tiver no meu fluxo de caixa lá embaixo, né, essa sequência de C14 até H14, e depois a nossa sequência de J14 a O14, eu vou travar a linha. E a única coisa que está variando aqui é o nosso investimento, o nosso valor residual. Se o nosso valor residual aumenta, o nosso VPL aumenta. Muito pouquinho, mas aumenta. Se o nosso valor residual cai, o nosso VPL cai. Porque a gente conseguiu menos dinheiro. A nossa única entrada de caixa aqui é nas duas oportunidades que nós temos o valor residual, que acontece no ano 7 e no ano 14. Como na nossa equação aqui, ó, no ano 7 e no ano 14. E agora, levando em consideração o custo operacional. Aí eu vou fazer do mesmo modo que eu fiz para o britador semimóvel. VPL, taxa de 10%, todos os valores do 1 ao 6. Aí esses valores eu vou modificar ele com aquela taxa de 10%, ó, 1 mais isso, vezes esses termos. E eu peguei os 6 primeiros anos, modificando pela minha taxa de juros. O 7º ano vai ser 1, que é o valor residual, menos 10, que é o valor do novo caminhão, menos 1, mais a taxa de juros, vezes 3. Então aqui eu já levei em consideração o valor que eu estou recebendo, tá negativo, o valor que eu estou pagando de custo operacional, que está negativo.
Vamos ver qual foi a modificação que ele fez aqui. Vou subtrair de 1 menos 10 menos 1, mas parece que está correto. Está faltando agora esse pedacinho aqui. Opa, tem que multiplicar isso por 1 mais a taxa de juros. Vezes esse segmento todinho. Quando a gente faz isso, a gente está multiplicando todos os valores nesse segmento por essa taxa de juros. Estou corrigindo isso direitinho, né? Agora, o 14º. O 14º é o quê? Vai ser 1, que é o valor residual do caminhão, menos 1 mais a variação percentual, vezes 3. Tá ficando grande, né? Subtraído do valor do caminhão. Deu igual. Bom, gente, a fórmula ficou bem grandinha, mas vamos analisar o que isso quer dizer. Eu estou corrigindo os valores de custo aqui todinhos pela minha taxa percentual, multiplicando por 1 mais a taxa. Eu tenho que dar uma pausa aqui, porque esse valor aqui, ele tem a compra do caminhão e o valor residual. Depois, nesse outro segmento de 8 a 13, eu faço a mesma coisa, eu só multiplico por esses valores. E depois eu corrijo o último, só o termo relativo ao custo por 1 mais a taxa. Tudo bem? Só falta uma coisa, vamos travar a linha aqui. Esses valores não podem variar. Quem tem que variar vai ser só a taxa, que no caso aqui está no componente D1 ali que a gente vai mexer nele. Quando a gente puxar para o lado aqui, ó, os componentes que a gente quer estão paradinhos, né? E só mudou quem? A coluna que a gente queria mesmo, que é o percentual. Só puxar para o lado, só puxar para o lado. E aqui a gente vê, né? Se o custo operacional cai, o nosso VPL aumenta. Se o custo operacional aumenta, o nosso VPL diminui, fica pior para nós. E agora, a última coisa que a gente precisa fazer nessa análise é descobrir essas variações percentuais, que eu vou fazer do mesmo modo que eu tinha feito antes, né? Vou pegar aqui, ó, o valor que ele era, menos o valor que ele virou, esse caso ainda é o mesmo, né? Dividido pelo que ele era. E agora eu vou travar o primeiro. De modo que quando eu puxar para o lado, eu tenho o valor que eu tinha, menos o novo, dividido pelo que eu tinha. E assim eu tenho a variação percentual, neste caso aqui, relativa ao investimento. Puxando para baixo e corrigindo a linha, como a gente havia feito já para o britador semimóvel, né? Para a linha 5. E aqui é a mesma coisa, trazer isso para a linha 7. Vejam as variações aqui. Vamos fazer uma análise do mesmo modo que a gente fez da outra. Vou fazer um gráfico para a gente analisar isso graficamente e depois analisar na tabela. Selecionei todas essas informações e a taxa de juros e agora eu vou inserir um gráfico. Vamos dar uma olhada nesse gráfico agora. Olha só, quem teve a menor variação no gráfico. Quem tem a menor inclinação aqui é o valor residual. O valor residual está em laranja. Uma variação de 20% no valor residual causa um impacto muito pequeno no nosso investimento. O nosso VPL varia 0,43% se a gente aumenta o valor residual. O valor residual ele tem um impacto muito pequeno nessa análise que nós estamos fazendo. O segundo valor que tem mais impacto é o do investimento. O investimento, se a gente consegue um investimento 20%, se a gente tiver um investimento 20% maior, o nosso VPL vai cair coisa de 8,3%. Então ele tem um crescimento inversamente proporcional, né? Como já era de se esperar. E quem tem o maior impacto nesse caso aqui é o custo de manutenção, o custo operacional. Um incremento de 10% no custo operacional faz o nosso VPL piorar 6%. É quem tem o maior impacto. Então, refazendo aquela análise, né? Se eu puder conseguir 10% de desconto no investimento, 10% de desconto no custo operacional ou 10% a mais no valor residual, qual que eu vou escolher? Eu vou escolher diminuir o meu custo operacional. Por quê? Porque se eu tiver um desconto desse de 10%, eu vou ter um incremento de 6% no VPL.
Assim eu vou conseguir resultados melhores. Então, né, o que a gente tem aqui? No caso dessa análise de sensibilidade, né, a gente viu que o VPL é muito mais sensível, no caso do caminhão, a variações do custo operacional, quando na realidade o britador semimóvel o que ocorre é diferente. Ele é muito mais sensível ao investimento inicial. A gente está vendo isso aqui por essa faixa grande de valores que nós temos aqui, né? No caso do caminhão, por essa faixa de valores grandes que nós temos aqui, que é superior às demais. Então, nesse caso, o custo operacional tem um impacto superior do ponto de vista de sensibilidade no VPL no caminhão. E no britador é o investimento inicial. Com isso, nós chegamos ao final do módulo 2 da aula 9. As nossas referências vão ser apresentadas no último módulo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.